Vai explicar. É desse jeito, irmão, porque tem hora que a gente até diz assim, eu lembro até de Jeremias, quando, no capítulo 20, quando ele diz assim, no versículo 9, diz assim, olha, eu não vou me lembrar mais dele, não vou mais falar do nome dele, mas foi como um fogo no meu coração que cerrou nos meus ossos. Quando nós olhamos para esse texto, Jeremias está dizendo, eu quis abandonar o ministério, mas eu senti arder no meu coração esse fogo e cerrou nos meus ossos. O coração é o psicológico humano, os ossos é a estrutura física. Então Jeremias estava dizendo, eu pensei em não pregar mais, mas eu estou tão envolvido nesta obra, eu estou tão envolvido nesse chamado que psicologicamente e fisicamente não dá para voltar atrás. Porque na vez que eu pensei em me calar, esse fogo ardia. E não é desse jeito, irmão. Tem alguém que diz, eu vou pregar mais nada. Aí o Espírito Santo nos toma assim e diz, tem tanta gente que precisa te ouvir. E eu creio que tem alguém aqui para me ouvir nessa noite, irmão. É desse jeito, né, irmãos? E tem muitos aí que estão parados. E muita gente diz, vai para o inferno. E eu digo nessa noite, não vai para o inferno, porque ele está sofrendo com o arder do fogo do Senhor no coração e na estrutura física, e ele vai ter que voltar a pregar, porque ele não vai resistir. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Mas o que eu tenho para os irmãos nessa noite aqui, irmãos, eu não sei se teremos o tempo de concluir, porque é um versículo, o 11, ele pode se estender muito, quando nós analisamos esse conteúdo, não é isso? E quando nós lemos o versículo 3, nós vemos Judas estava aperreado em escrever essa carta, porque preocupado estava pela situação de alguns irmãos obreiros que estavam adentrando dentro da igreja de Jerusalém. Esse Judas, quero que vocês fiquem cientes, porque quando a gente fala Judas, né, normalmente alguns que não conhecem já começam a pensar que é Judas Iscariote. Não é esse Judas é Judas, irmão de Jesus. Ele não menciona aqui como irmão de Jesus, mas ele se menciona como servo de Jesus, porém irmão de Tiago, que também é irmão de Jesus, que dirigia nesse tempo a igreja em Jerusalém. E ele com pressa sente a necessidade de escrever esta pequena carta cheia de conteúdo, para alertar a igreja 3 tipos de crente que estavam adentrando dentro da congregação. E esses 3 tipos de crente aqui, quando nós lemos, nós vamos ficar impactados para nós entendermos o que Deus quer falar nessa noite. Primeiro, Caim. Segundo, Balaão. Terceiro, Corá. Quando eu li esse texto em Judas, eu digo, misericórdia. E Deus disse, prego. Os irmãos ainda me aguentam ouvir nessa noite? Amém? Caim, Balaão e Corá. E agora? Quem poderá nos defender? Vamos para a palavra, não é isso, irmãos? Bendito seja o nome santo do Senhor. Então a preocupação de Judas está entrando aí, uns no caminho de Caim, outros no engano de Balaão e outros nas contradições de Corá. Então vamos passo a passo para que nós venhamos compreender a mensagem de Deus nessa noite. Primeiro, como é culto de doutrina, vamos estar lendo a palavra do Senhor em Gênesis. Gênesis, capítulo 4. Esse é fácil de encontrar, irmão, que é o primeiro. Capítulo 4. Para nós estarmos
a meditar nessa noite. Aqueles que puderem estar lendo comigo, vamos estar abrindo a palavra do Senhor, irmãos. Vamos estar lendo a partir do versículo 1, que diz assim: E sucedeu, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim lavrador da terra. Abel era o que, irmão? Caim lavrador da... Olha só. E aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaíste o teu semblante? Pausa. A mensagem que Judas está explicando é: o primeiro homem nascido de mulher, que é Caim, e Abel oferecem cultos. Então, quando eu analisava esse texto, eu falava a Deus como explicar esta situação e como aplicar ao que Judas está dizendo. Caminho de Caim. O que aconteceu com esse homem? Então eu frisei nesta mensagem do capítulo 4, que está dizendo que um era pastor de ovelha, outro era lavrador da terra, mas passados os dias, os dois vão oferecer a Deus uma oferta. Os dois vão oferecer a Deus um culto. Então, diante da situação, Deus atenta para o culto de Abel, para a oferta de Abel, porém não atentou para a de Caim. Como entender isso? Se ele oferece, Abel também. Por isso que precisa do Espírito Santo de Deus para nos explicar a sua palavra. E nessa noite aqui, não tenha dúvida que você vai sair compreendendo o que Deus quer falar com você. Não fique duvidoso, porque Deus vai trazer algo ao teu coração para o teu crescimento espiritual nessa noite, através desta palavra. E para começar aqui, o que Deus nos está nos ensinando pela sua palavra não é o que nós levamos ao culto, mas para quem estamos fazendo o culto. Não é a oferta que é dada, mas para quem está sendo dada esta oferta. Então, quando eu vejo Caim, Deus atravessando na sua frente, sabendo do desejo do seu coração, pedindo a ele que dominasse sobre o pecado que estava à porta, mas Caim vai em frente e mata o seu irmão Abel. Vamos pensar comigo aqui. Mas será que nos dias de hoje tem alguns que entram por esse caminho? Sim, senão eu não estava pregando hoje aqui. Qual é a ira de Caim? Deus não atentou para o meu culto, eu não fui visto. Se Caim é um crente humilde, o que é que ele faz? Tem que melhorar o culto. Tenho que melhorar o meu culto. E por que Deus atenta para Abel? Porque Abel, diferente de Caim, não está na competição. Deus
Deus me deu um rebanho de ovelha, tirarei dos melhores da gordura e oferecerei ao meu Senhor. Não quero saber o que Caim vai fazer, mas o meu culto eu vou oferecer a Deus. Mas a preocupação de Caim não era somente oferecer o culto, era saber se o culto dele batia de frente com o de Abel. Então nós estamos vivendo em uma época em que muitos estão entrando pelo caminho da competição. Eu faço para ser visto, e se eu não for visto, imagina se Caim fosse humilde, chegava para Abel e dizia assim: olha Abel, me ensina aí como é esse culto, que o meu Deus não atentou. Mas vai ser pregado algo forte aqui agora. O mais complicado é Caim pedir conselho para Abel, irmão mais velho pedindo conselho a irmão mais novo, crente velho pedindo conselho a crente novo, obreiro velho pedindo conselho a obreiro novo. Aí o Senhor está dizendo: eu estou levantando uma geração como Abel, que sabe oferecer um culto. Aleluia! Que sabe oferecer um culto, que não entra na competição, mas olha para aquele que lhe deu aquilo que ele tem e diz: o melhor que eu tiver vai ser entregue ao meu Senhor nessa noite. Aleluia! Mas está cheio de gente assim de nariz em pé. Eu tenho tantos anos de ministério, eu vou pedir conselho a um presbitinho desse, a um irmão desse, que nada. Se Caim tem que pedir conselho a Abel. Abel tinha ensinado a ele, e ele tinha exaltado o nome do Senhor. Está faltando, irmão, na igreja nós entendemos isso, mas Deus está levantando uma geração de obreiros doutrinários, que tem a palavra no coração e que vai ensinar a muitos. Mas já que eu não melhorei o meu culto, já que eu não pedi conselho ao Abel, então o que eu vou fazer? Eu mato ele. O que tem de Caim matando Abel aí? Só porque prega bonito, porque Deus deu um dom, Deus abençoou. Só porque quando ele está todo mundo em silêncio, mas ele vem aqui e traz o culto, aí Deus atenta para aquele culto, batiza no Espírito Santo, ele fala em língua, ela fala em línguas estranhas, aí o Caim fica de lá: o que está acontecendo? Eu também não estou na igreja. Mas não importa você estar na igreja, é o que você trouxe. Aleluia! E mais do que você trouxe, para quem você trouxe? Eu vou falar em línguas estranhas porque o pastor vai ver que eu sou avivado. Não fale em línguas estranhas, porque você será edificado pelo Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Mas o irmão começou agora, já está, irmão, uma bênção. E eu há tanto tempo, eu sou mais velho. Fazer o quê? Matar. É o espírito que estava dentro de Jerusalém, que Judas está dizendo: matadores de irmãos, por causa que não obteram a mesma resposta de Deus. E o que eu quero ensinar nessa palavra aos irmãos, que vamos desconstruir uma construção que foi feita há muito tempo. Cada um dá o culto que quiser. Opa, espera lá, não é bem assim. Não é qualquer culto. Jesus nos ensina como é que faz culto. E a mulher disse: não, no monte ou em Jerusalém? Ele diz: não, é os adoradores em espírito e em verdade. Ele não depende da congregação, ele não depende do monte, ele não depende do ambiente. Ele é adorador e pronto. Ele é adorador e pronto. Porque não tem não. Os Caim da vida, no congresso eu vou dar lugar. Aí Deus está dizendo: e por que não dá lugar no culto de doutrina? E por que não dá lugar na escola dominical? Fui batizado no culto de doutrina, Deus falando, exortando, e eu comecei a falar em línguas estranhas, sou
nos buscar. É porque, irmão, para ser basado precisa do movimento. Que é isso? Pedro pregava o que? A palavra. Então o Espírito Santo desceu sobre a casa de Cornélio e eles começaram a falar em línguas estranhas. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. É não, irmão, mas porque cada um tem seu jeito de adorar. Cuidado. Porque os filhos de Arão quiseram adorar. Vamos levar o fogo aqui. Só que o fogo era estranho, morrendo na hora. Lembra de Saul? Ó Samuel, profeta, ainda bem que você chegou, cumprir a palavra do Senhor. Samuel cumpriu a palavra do Senhor. E que zoada é essa de ovelha e gado aí? Diz, não, é porque eu tive uma ideia e deixei o melhor e trouxe para sacrificar o Senhor. Vamos fazer um grande culto. Passou de o reino, porque a palavra de Deus era: mata tudo, mata tudo. Mas a boa intenção de Saul é: vou levar o melhor que tiver e vou sacrificar o Senhor. Eu vou ganhar nome através do tamanho do sacrifício. E Deus está dizendo: é melhor obedecer do que sacrificar. Porque tem, irmão, o adorador, o aplauso é o espírito de Caim. É só lembrar do fariseu. Oh Pai, graças eu te dou, porque eu não sou injusto, eu não sou roubador, eu não sou adúltero, eu jejum 2 vezes na semana, dou dízimo de tudo. Irmão, é errado jejuar? É errado jejuar, irmão? Tem alguém com dúvida? Não. É errado dizimar, irmão? Também não. Só que o culto do fariseu é: eu te dou porque eu não sou igual aos outros, eu sou melhor do que ele. Eu jejum, eu dou dízimo. Aí o publicano olha assim, não consegue nem olhar para cima e bate no peito dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim, pecador. Qual foi o culto que foi recebido nesse momento? Aí Jesus disse: sabe quem foi para casa justificado? O publicano. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, mas a quem a si mesmo se humilha será exaltado. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Hoje a doutrina dessa noite é para você aprender a cultuar ao Senhor. Chega desse negócio de dizer: eu quero fazer o congresso de mocidade melhor do que o das irmãs, eu quero fazer o congresso de irmã melhor do que o do varão. É não, nós somos um povo, uma nação, é um, como ele e o Pai são um. Mas tem gente que tem coragem de chegar para mim e dizer: ai, não acontece isso não, irmão. Não acontece. Vamos fazer bonito. Para quem? Qual é o propósito? Vamos se esforçar. Para quem? Deus está precisando de Abéus nesses últimos dias, que leva o seu sacrifício por inteiro. Não precisa de fariseu que chega assim e lança da oferta assim, ó. Oferta, olha a hora da oferta. Aí o fariseu chega com o mesmo dinheiro, coloca lá. Aí chega o outro, coloca lá. Aí chega uma viuvinha que moedinha. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aí Jesus chega para o discípulo e diz assim: olha, melhor culto ali. Oxe, melhor culto? É porque os fariseus estão dando o que sobra. Ela deu o que ela tinha. Ela deu o que ela tinha. Ela deu o que ela tinha. Então isso, irmão, não é para aparecer. Por quê? Quem é que quer apresentar coisa pouca? Não, é o que ela tinha. Eu vou levar para o Senhor o que eu tenho. O que eu tenho. O que eu tenho. O meu melhor. O meu melhor.
em Judas. Não esse Judas, o Iscariote. Que desperdício. Não foi o que ele disse com aquela mulher que quebrou o cântaro ali, Jesus, o vaso de alabastro? Que desperdício. Aí Jesus disse: epa, ela fez uma boa ação, e essa ação, aonde for pregado esse evangelho, ela vai ser lembrada pelo que ela fez, porque ela não chegou, irmão, e derramou, não, ela quebrou o vaso, e o perfume foi todo, era o que ela tinha, mas ela deu. Aleluia. Ah, mas estão me criticando, deixa falar, estão falando mal, deixa falar. Continua quebrando o vaso e adorando ao Senhor na beleza da santidade. Aleluia. Mas em vez de se humilhar, Caim mata seu irmão. E tem de pessoas aí frustradas com o ministério, com algumas coisas, e já que não consegue ver o sucesso do outro, ele começa a caluniar, começa a falar mal, começa a postar coisa na internet que não existe. Aí Deus está dizendo nessa noite: esse espírito de Caim precisa sair do meio da igreja, precisa ser repreendido. Sabe por quê? Porque Judas ali, ele teve pressa em escrever a carta. Porque não pode existir pessoas assim dentro da igreja, porque mata os irmãos. E aqui nós estamos para edificar um ao outro. Está cansado, irmão? Aqui, pega na minha mão e vamos. Aleluia. Está meio afadigado, tá? Ah, pois coloca a mão no meu ombro e vamos. Vamos, em nome de Jesus. Chega de competição. Nós vamos andar, né, irmão? O relógio andou ligeiro ali. Aleluia. Vamos falar de Balaão um pouquinho? Misericórdia. Vamos abrir a Bíblia, irmão, Números. Capítulo 23. Tenho que passar rápido aqui, irmão, para nós. Quarto livro da Bíblia, Números. Bendito seja Deus. Números 23, versículo 1. Vamos apenas ler esse versículo. Vamos ler o 2 também. Que diz assim a palavra do Senhor: Então Balaão disse a Balaque: Edifica-me aqui 7 altares e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera. E Balaque e Balaão ofereceram um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Primeiro, quem era Balaão? Balaão era um edomita, porém profetizava no nome do Senhor. Quem era Balaque? Moabita, rei de Moab. Então a história inicia. A gente não vai ler todo o texto em razão do tempo, alguns versículos. Teve um povo chamado hebreu que saiu do Egito. Eu preguei na doutrina passada que eu estive aqui, não é isso? E na sua trajetória não foi tão divulgado porque não havia redes sociais.
não havia televisão, mas havia mensageiros. Então, chegava-se para algumas cidades as histórias desse povo. Olha, o povo diz que teve um povo aí que atravessou o Mar Vermelho, venceram guerras, é uma grande multidão, e essa multidão está avançando em rumo a Canaã. Eram as mensagens que chegavam a alguns reinos e a alguns territórios. Então Balaque, percebendo a chegada dessa grande multidão em rumo a Canaã, a terra prometida, ele fica preocupado. Você não deu glória porque você não entendeu. Uma multidão saindo do Egito em rumo à terra prometida deixa o inimigo preocupado. Não, tem que dar uma glória mais alta. Uma multidão indo em rumo à terra prometida deixa o inimigo preocupado. Oh, como o diabo fica preocupado com a igreja do Senhor. Ah, como o diabo fica preocupado com a gente, irmãos. Ele se preocupa, porque nós, além de nós estar crescendo, nós estamos em direção à terra prometida. Aí então, o Balaque chama seus mensageiros e diz: esse povo é forte, guerrear não dá, nem adianta a gente entrar em guerra perto, é muitos. Tive uma ideia. Chama Balaão. Diz a ele que vem aqui e amaldiçoa esse povo. Então o povo vai, os mensageiros vão até Balaão e chega a proposta para Balaão. Já dá para ver que é um profeta de conduta duvidosa. Porque primeiramente, para você um profeta com propósitos deselegante, já fica um negócio complicado. Chegando os mensageiros até Balaão, diz: olha, Balaque te chama, diz que quer que tu amaldiçoe o povo aí que vem subindo do Egito aí, que é um povo muito forte. Poderia Balaão dizer: epa, pera lá, é o povo de Deus, eu também tenho ouvido que eles vêm chegando para cá. Mas o Balaão é avarento. Espera um pouco aqui, dorme aqui em casa, que eu vou falar com o Senhor. Então o Senhor fala com ele e disse: olha, Balaão. Aí Balaão disse: eu posso amaldiçoar, Senhor? Disse: não pode. Aleluia, glória a Deus. Porque bendito é. Então o profeta pergunta a Deus: posso amaldiçoar? E Deus diz: não pode. Mas por que, Deus? Porque bendito é. A minha bênção já está sobre este povo. A minha bênção já está sobre este povo. Não dá para amaldiçoar. Aí os mensageiros voltam correndo a Balaque. Eita, Balaque, deu errado. O homem lá conversou com Deus dele, não dá não. Volta, diz a ele que eu aumento a proposta, que ele vai ser honrado. Porque está assim, os Balaões estão nas igrejas ou não estão, irmão? É assim, estão na prateleira de Balaque. Se não vai por tanto, e por tanto, tu vai. 10 dá, se não der, eu pago 15. E se não der 15, eu pago 20. É os Balaque, e os Balaões ouvindo a proposta. Aí um profeta como esse vai novamente consultar a Deus e chega diante de Deus: eu posso ir? Eu disse: você vai, agora eu vou falar na tua boca. Aí o Balaão, coração cheio de maldição, cheio de avareza, pega a jumenta
e vai, e vai, e de repente a rega começa a frear. A rega começa a dar o rapa, como nós dizemos aqui, né, irmão? E Balaão espora. Aí ela entra num estreito que não dá para passar mais. Aí ela cai, ela se deita, aí Balaão pega a ponta da rega, dá uma surra. Aleluia! Aí Deus colocou um entendimentozinho na jumenta, aí a jumenta disse assim: ô meu Senhor, tenho eu o costume de fazer estas coisas? Ele disse: não. Aí a Bíblia diz: Deus abriu os olhos de Balaão. Eu quero aqui ser bem literal. Balaão não estava vendo igual uma jeca. Balaão não tinha visão de uma jumenta. Então a jumenta freou porque tinha um anjo com a espada desembainhada na frente. Se ela fosse adiante, ele cortava. Então Deus abriu os olhos de Balaão, e Balaão vê o anjo, e o anjo vai falar para ele assim: se não fosse a jumenta, eu ia poupar ela, mas tu ia matar. E tem profeta que está assim, não vê que nem uma rega. Foi o que Judas disse aqui: são animais irracionais. É na palavra. O Balaão se prostra, mas o coração cheio de maldição. Só que nessa noite o Senhor me trouxe aqui para transformar a maldição em bênção. Aí ele cai esse diante, depois aí Deus disse: não, você vai, agora eu já disse a você, você vai falar o que eu disser. Aí chegando lá ele disse: olha, Balaão, que prepara o altar. E preparou lá 7 altares, foi uma vez. Aí saía da boca dele era bênção. Como eu posso amaldiçoar o que Deus abençoou? Como eu posso detestar o que Deus não detestou? Aí ele disse: então faz de novo, Balaão, faz de novo, que eu estou querendo dinheiro, eu estou querendo dinheiro. Aí na boca do Balaão, sabe, diz assim, ó: eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que me arrependa. Diria eu e não faria, ou falaria eu e não cumpriria? Aí Balaão: o que é isso, Balaão? Estou querendo maldição, você não está mandando bênção. Mas o espírito de Balaão é terrível, ele é insistente. Terceira vez ele tenta amaldiçoar, ele diz assim, ele vai para amaldiçoar, o coração está cheio, né? O coração do homem está cheio, mas na boca quem fala é o Senhor. E a palavra de Deus nesta noite é: contra Jacó, contra Israel, não vale encantamento nem adivinhação. Obra de macumbaria não vale. Obra de feitiçaria não vale. Ah, irmão, estão fazendo macumba para me separar do meu marido. Deus está dizendo nessa noite: não vale. Não vale. Abençoei, está abençoado. Abençoei, está abençoado. Eu quero que o irmão leia aí. Quero que o irmão leia em nome de Jesus Apocalipse 2:14. Apocalipse capítulo 2, verso 14. Porém, umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Glória a Deus. Está vendo como o Balaão é miserável? Tentou amaldiçoar, não deu certo. Aí Apocalipse aqui é bem exato quando ele diz assim: ensinava, pregava para Balaque
queria. Porque ele, tentando amaldiçoar, ele queria afastar Deus do povo. E como se frustrou, porque Deus não se afasta do seu povo, já para você dar glória a Deus, Deus não se afasta de você, Ele é com você. Então, já que Deus não se afasta do povo, eu vou te dar uma ideia, Balaque, vamos afastar o povo de Deus. Porque Deus é fiel, não é isso, irmãos? E não pode negar a si mesmo. A palavra diz que Ele é Deus, que Ele é fiel. Se Ele disse que está a bênção sobre a tua vida, a bênção está. Aí o povo estava diante da bênção de Deus, então maldição não chega. Aí então Ele ensina e Ele dá um ensinamento disso. Manda prostituta para lá para o meio do arraial. Fosse idolatria. Não é aí o que está dizendo? Para se prostituísse, para que pecasse. É por isso que o espírito de Balaão está assim. Já que as minhas profecias negativas não dão certo, porque tem muito feiticeiro gospel aí, pregando que você vai morrer, pregando que não vai dar certo na sua vida, e está repreendido no nome de Jesus nessa noite. Mas já que ele não consegue, ele começa a criar estratégia para que você venha pecar e se afastar de Deus. Então nessa noite Judas nos traz a lembrança de irmãos que estavam com essa característica. Já que o Deus não se afasta desse povo, já que Deus não abandona esse povo, já que Deus está com esse povo, então vamos fazer o povo se afastar desse Deus. E essa é a doutrina que eu deixo nessa noite. Não vai dar tempo, irmão, falarmos de Corá, mas o que foi falado aqui já é suficiente para você entender esses personagens. Primeiro, não vá pelo caminho de Caim. Segundo, não entre no engano de Balaão. Por causa de quê? Do prêmio. Por causa disso. Honra, status, aparecer, ser vista. E não vá na contradição de Corá. O que é contradição? Contradizer. Porque Corá viu tudo. Viu tudo que Deus fez na vida de Moisés. Mas ele chega diante do povo junto com uma patotinha de gente assim. Eu vou só dizer um pouquinho aqui, que está faltando um minutinho aqui. O que é o Corá? O contradizente. Porque Deus já deu prova que Moisés é servo dele. Mas ele chega com uma patotinha 250. Tem cuidado nas patotinhas para falar mal da direção. Glória a Deus. Quando você vê uma patotinha, pau na direção da igreja, pau na direção do dirigente da congregação, pode saber, é o espírito de Corá no meio. É contradizente. Porque Moisés não correu atrás, Moisés não puxou o tapete de ninguém, Moisés foi até ele e chamou, porque todo aquele que é chamado, Deus é quem vai atrás e resgata e traz para a posição. Aí ele chega assim: olha, Moisés, não é toda a congregação santa, Moisés? E que conversa é essa de você se colocar acima de nós? Sabe quem era Corá? Um levita. Sabe o que era um levita? Um obreiro do tabernáculo depois do templo. Aí tinha Moisés que era profeta, tinha Arão que era sumo sacerdote, tinha os filhos de Arão que era sacerdote, e tinha os levitas. Corá fazia parte desse grupo aí. Então vamos usar aqui uma expressão: tinha o pastor presidente, tinha o pastor regional, tinha os presbíteros, mas tinha os diáconos. Só que os diáconos não estavam contentes em ser diáconos. Só que os que entregavam o copo da água não estavam contentes em entregar a água. Aí Moisés chega para Corá e diz assim: ô Corá, que privilégio é ser um levita na casa do Senhor. Né, irmão? Privilégio é você ser crente, né? Aceitar Jesus e ter o nome escrito no livro da vida. Aí chega a ser um diácono. Olha que privilégio. Mas tu ainda almeja o sacerdócio, Corá. Porque Corá não queria o lugar de Moisés, mas queria o lugar de Arão. Porque ele sabe que profeta tem que Deus vir falar com ele, mas sacerdote pode ser que alguém por amizade empurre para lá. Aí ele disse: Moisés não me empurrou para o lugar de Arão, tem um negócio errado aí. Aí começa a falar, e 250 cai na lábia junto com Abirão e Datã. Aleluia, glória a Deus. Aí Moisés disse: mas eu vou provar um negócio para tu aqui. Já que tu está querendo uma prova, se tu morrer de uma morte comum, se tu der febre de morrer, Deus não está comigo. Se tu der Covid e morrer, Deus não está comigo.
Se tu sofrer um acidente aí e morrer, Deus não vai comigo agora. Aleluia. Agora, se ele fizer uma coisa diferente, abrir a terra, engolir você em sua casa, aí você vai saber que Deus é na minha vida. Aí você vai saber que Deus levantou Arão. Você vai saber que Deus me chamou. O que Deus está dizendo nessa palavra para os contatos, dizendo: cuidado, porque Deus ainda pode fazer uma coisa diferente na terra. Glória a Deus. Amém?